Estamos aqui no estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, com mais uma entrevista muito bacana. Atenção, você que está a fim de empreender. O papo agora é com Abraão Sena, empreendedor e um dos fundadores do Afrocubo, grupo ligado à inclusão, à igualdade, equidade em todo o ecossistema. É um prazer ter você com a gente aqui. Prazer é tudo meu, estou super feliz, que honra poder falar de um tema tão importante, tão impactante, tanto para essa galera que está aqui, quanto para a sociedade de modo geral. Legal. Abras, vou te chamar de Abras, tá? À vontade, já batemos fica à um vontade. papo aqui nos bastidores, já virou meu amigo, viu, galera? Abras, seguinte, vamos falar de empreender, porque você é um exemplo quando o assunto é empreendedorismo. Você não iniciou sua carreira profissional já nesse universo, você começou na contabilidade. Quando foi que você decidiu largar a contabilidade para entender que esse caminho do empreendedorismo que era a sua, que era mais seu jogo? Legal. Eu gosto muito de falar que, assim, por 8 anos eu fui auditor financeiro dentro de um mercado muito tradicional e burocrático. E chegou uma hora da minha vida, né, e eu acredito muito no que o universo, né, nos conecta e acaba nos direcionando. Eu comecei a sentir, Gabi, um vazio muito grande em ser só aquele auditor financeiro que fazia reporte, relatórios, trabalhava 18 horas e dentro de um mundo muito restrito, dentro de uma caixinha. Eu comecei a notar que, assim, eu falava, poxa, eu quero me conectar com algo escalável, de impacto e propósito. Então eu falo que sair desse mercado e ir para o empreendedorismo foi uma trajetória de busca por propósito. E é super engraçado porque eu vim de uma família muito humilde da periferia de São Paulo e uma família que não tinha essas projeções, né? Então eu lembro de um caso muito engraçado que, assim, todo dia eu saía para empreender, abria o CNPJ, conseguia alugar escritório, no começo trabalhava na praça de alimentação de shoppings, pegando internet roteada das lojas, né? Só para você ter uma ideia. Mas já empreendendo. Esse é o começo da jornada. E era muito engraçado que minha mãe, ela sempre falava assim, filho, todo dia eu peço a Deus para você conseguir um trabalho. Porque era uma realidade muito distante, sim, né? E essa busca por propósito foi super interessante porque ela me projetou cada vez mais nesse lugar de acreditar que o empreendedorismo poderia mudar a minha vida. E como é que foi esse caminho da contabilidade para a Xiaoyi? Já foi direto? Não. No começo, eu comecei a mapear as oportunidades de mercado, alguns gaps, e eu fui testando, né? Porque eu acho que é uma coisa que é super interessante a gente falar sobre as habilidades empreendedoras, né? Quando você vai para esse mercado, a cada passo que você dá, você vai descobrindo uma habilidade. Sim. E quando eu cheguei, eu não tinha nenhuma formação nesse lugar, né? Eu não tinha nenhum entendimento nesse lugar. Então eu fui ali explorando uma oportunidade, outra, conhecendo um mercado, fundando um negócio mais discreto para validar, para entender, até conseguir achar um gap de mercado, né, que é um desafio, um problema que você pode, de repente, solucionar por meio de tecnologia ou, enfim, de alguma outra forma. E aí, nesse lugar, foi super interessante, porque quando eu fui participar de uma maratona de tecnologia, que são conhecidas como hackathons, né, eu vi que existia uma oportunidade muito grande de profissionalizar esse tipo de metodologia, esse tipo de iniciativa. E aí, com base nisso, eu fundei a Xiaoyi, que era uma startup que realizava hackathons e ajudava as empresas a se conectar com desenvolvedores, com toda essa comunidade de tecnologia que a gente vê aqui na Campus Party. Que legal. Então, esses hackathons também, eles funcionam como uma chance ali de fazer um network, de repente, abrir a mente para abrir uma startup também, por exemplo. Exatamente. Você matou o grande entendimento do que é um hackathon. Só que no começo, as empresas elas faziam maratonas de tecnologia com um intuito muito grande em ter ideias transformadoras, né? E a gente começou a entender que o hackathon não era só uma iniciativa para ter produto, para ter ideia. Era um ambiente de conexão, de cocriação, de troca. Né? Então, o que a gente começou a entender? Que dependendo de como a gente desenhava a metodologia, a gente tinha formas de ajudar a empresa a recrutar talentos, de ajudar a empresa a validar desafios do dia a dia. Pensa assim, são diversas pessoas
trabalhando em cima de discussões que, às vezes, o time interno da empresa acaba tendo uma certa limitação, né? Poxa, às vezes são 4 pessoas para discutir tal desafio. Aí você faz um hackathon, são 100 pessoas para, né, esmiuçar aquela problemática, né? Então, isso era muito positivo. Então, assim, a gente começou a ressignificar a forma das empresas enxergarem o hackathon. E aí isso foi super bacana, porque a Xiaomi começou a ser uma startup que influenciava o mercado. A gente educou o mercado e a gente influenciou a ponto de conseguir internacionalizar, rodar hackathons em outros países, fazer uma comunidade muito engajada no Vale do Silício. Então a gente começou a entender esse mecanismo e como realmente construir uma proposta de valor para as empresas dentro desse lugar. E aí eu acho que tem uma palavrinha-chave aqui, né? Então a gente está falando de empreender, né? E eu acho que empreender está muito conectado a você descobrir e, de certa forma, conseguir apresentar essa proposta de valor, né? E aí eu acho que, quem quer empreender, mas o que eu tenho que fazer? Não, você tem que fazer uma porrada de coisa, mas você tem que entender como o negócio que você quer construir tem uma proposta de valor efetiva para o seu público. Sim, e é essa a mensagem que você traz aqui para Campus Party, Abras, porque aqui, essa comunidade aqui tem muitos jovens, né? A gente roda aqui a Campus Party, o público principal é todo mundo muito jovem. É essa mensagem que você quer trazer para Campus Party, esse caminho, mais ou menos um caminho de como empreender? Também. O que é bacana desse público é que é um público praticamente nativo digital. Então, são pessoas que nasceram já ali com o smartphone na mão, Sim. nasceram com o celular na mão. E essa galera, eles têm um movimento muito interessante, que é a criticidade. É uma galera muito crítica, muito conectada à criatividade. É uma galera que toda hora, a cada momento, está descobrindo algo novo. E eu acho que quando a gente fala das habilidades empreendedoras, né? Esse público tem vários elementos, esse público tem várias ferramentas nas mãos para começar a entender a importância de empreender. Isso daqui, eu falo que é literalmente um case da vida real, onde você se aventura, você aprende, você consegue validar, você consegue ir na arena de startups e entender os negócios super inovadores que estão rolando ali, você consegue voltar e ver uma corrida de drone, e ver uma faculdade, uma universidade apresentando uma tecnologia diferente. Isso vai aguçando de um nível a mente de quem está aqui, que você começa a achar mecanismos e começa a se provocar para ser um empreendedor ou empreendedora, não só abrindo um negócio, de repente abrindo um CNPJ, mas também voltando para a sua faculdade, para a sua escola ou para o seu trabalho e trazer uma transformação com base naquilo que você aprendeu aqui. Sim. Então, eu falo que isso aqui é um grande fomento, né? Que é um vulcão de oportunidades, né? E ele está sempre levando a galera a se criticar, a se provocar de como eu posso sair daqui e transformar a sociedade. E aqui também funciona como uma abertura de olhos para as empresas, Abras, para ter noção do que essa galera mais jovem, de como eles estão se conectando, a relação deles com a tecnologia, isso também muda o olhar da empresa em relação a esses jovens? A contratação, digamos assim? Eu costumo falar que o RH que não passa aqui, o RH ou as áreas de people que não transita nesse evento, perde muito. Porque aqui que está acontecendo as discussões, é aqui que os talentos querem se encontrar, é aqui que os talentos estão se relacionando. Então, assim, as empresas cada vez mais precisam se conectar com esse público. As empresas cada vez mais precisam entender, principalmente pós-pandemia, como essas relações estão sendo fundamentadas, Sim. como essas conexões estão sendo, de certa forma, fortalecidas. E esse lugar é um celeiro para essas discussões, né? Então, assim, eu não posso acreditar que a minha área de tecnologia, a minha área de inovação vão usar as mesmas ferramentas que a gente usava em 2019, em 2018, né? Então, cada vez mais se faz necessário que as empresas entendam, de certa forma, como
encaixar a realidade delas, seja dentro de um ecossistema mais tradicional ou disruptivo, com a realidade, o dia a dia, a vivência dessa galera que está conseguindo trazer e pensar cada vez mais com agilidade, se conectando com inteligência artificial, se conectando com as novas ferramentas, com as novas tecnologias. Então, aqui como eu falei, é o case da vida real. Assim. Aqui é a grande oportunidade da gente conseguir se conectar de forma simples, porque essa galera, ela é aberta a esse novo. Não, e é isso, assim, houve uma mudança muito grande de comportamento, né? Exato. Mesmo. Então, as empresas precisam também acompanhar essa mudança, assim como essa comunidade também já acompanha, né, Abras? Exato, exato. Eu falo que as relações, elas realmente mudaram. Sim. E aí eu trago um pouco de provocação. Você pode ser a estrutura mais técnica do mundo, você pode ser a empresa de tecnologia referência número 1, inteligência artificial ou em qualquer outra frente de negócios, mas se você não aprender a lidar com pessoas, né? Pensa, hoje, né, a gente saiu do que era presencial, do trabalho presencial, para o trabalho remoto. Exato. Então, a gente consegue democratizar as oportunidades, por exemplo, de trabalho. Eu consigo, na minha squad, na minha empresa, ter pessoas de São Paulo, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Só que, culturalmente, essas pessoas, cada uma vive numa realidade, tem desafios e realidades que são super regionais. Se eu acho e vou para uma linha pragmática de lidar com as pessoas, achando que eu vou trabalhar em cima de ferramentas e de análises que vão colocá-las todas num lugar de igualdade, no modo de se relacionar, isso é um perigo muito grande. Né? Então, assim, eu preciso cada vez mais entender culturalmente como me relaciono com pessoas de diferentes regiões, com pessoas de diferentes religiões, com pessoas de diferentes, enfim, cenários, possibilidades e crenças e por aí vai, né? E cada vez mais o time de gestão, cada vez mais o time de founders de um negócio precisa ter essa sensibilidade. Como que eu lido com o humano? Porque por trás da tecnologia a gente tem pessoas, né? Isso. Essa feira aqui mostra muito isso. Talvez seja uma ponte, né, Abras, da tecnologia com um ser humano. Tem uma pessoa ali guiando aquele robô, tem uma pessoa ali por trás do drone. Então, assim, esse é o grande desafio de linkar uma coisa à outra? Eu acredito que sim. Existe um medo muito grande quando a gente fala do futuro do trabalho, né? Da inteligência artificial tomar um lugar de protagonismo a ponto de mudar o mercado acerca de vagas, de profissões e tudo mais. Só que o que eu penso, assim, os estudantes, os profissionais, cada vez mais eles precisam entender como mudar frente a isso, né? Então, assim, não é mais assim, a inteligência artificial que está mudando o mercado. O que eu preciso mudar para não ser engolido e saber me relacionar com essas ferramentas futurísticas, por exemplo, né? Então, acho que esse é um outro grande ponto. Então, assim, poxa, será que, falando do mercado tradicional que eu saí, será que a contabilidade, ou será que as áreas de marketing, as áreas de negócio, de tecnologia, a gente vê isso, por exemplo, com telemarketing, né, que hoje passa por um processo de digitalização absurda. A gente hoje vai, por exemplo, no McDonald's da vida, e você tem ali todo o autoatendimento. Exatamente. Né? Então, assim, Exato. a gente já está vendo a inteligência artificial entrar na sociedade. O ponto é, como eu, profissional da área X, seja de um mercado tradicional ou não, consigo me adaptar e mudar essa rota profissional, essa rota de carreira, né? E o que eu acho legal, a gente está vivendo uma era muito da democratização e do acesso à informação. Então, assim, eu quero ser um contador diferente, eu quero ser um desenvolvedor diferente. Começa por onde? A gente tem um ferramental muito grande, né? Hoje a gente tem possibilidades, tanto por meio de escolas de programação, então sou sócio de uma escola de programação, que toda hora está ali entendendo os desafios das empresas e colocando esses desafios em conteúdo educacional. Né? Então, assim, como a gente consegue cada vez mais se conectar com essas oportunidades e sair da caixinha? Eu acho que esse é o grande ponto. Assim, se eu sou um contador, o que eu preciso fazer para entender esse novo mercado?
né? Então, eu acho que as pessoas elas precisam ir para esse lugar de curiosidade, de descoberta, porque, assim, tem muita coisa acontecendo no mundo e se a gente não for atrás, se a gente não pesquisar, a gente vai perder. Aí sim a gente pede para a inteligência artificial. Mas eu acho que o grande ponto é como a gente consegue se aliar a ela. Gente, é impressionante ouvir uma pessoa tão criativa como essa e imaginar ele na contabilidade. Pois é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pois é. Mas eu acho que isso é disrupção. Completamente. Sabe? Completamente. É andar ali, por exemplo, né, pela área de startups, arena de startups, e ver negócios que vão desde uma frente burocrática a uma frente totalmente inovadora quando a gente fala do futuro da alimentação. Né? A gente estava tendo uma conversa agora há pouco falando sobre, cara, qual que é o futuro da alimentação? Não, e você viu que tem impressoras ali que são usadas na cozinha já, né? Exato. Comida impressa. Exato. Aí, vamos falar de geração? Será que minha mãe, ela poderia imaginar que em um dado momento a gente teria esse tipo de tecnologia dentro da cozinha? Pois é. Né? Então, como a gente cria essa conexão? Como a gente consegue realmente despertar essa curiosidade do indivíduo de, cara, isso não é mais uma barreira, isso é real. Eu não estou assistindo isso, mas num filme que retrata o futuro. Isso é o hoje. Né? Então, assim, poxa, mas como que eu tenho acesso a isso? Cara, você vem num evento como esse, que é itinerante, que roda o país, que o mesmo case que você está vendo aqui, né, de impressora que cria alimentos ali do zero, está rodando o Brasil inteiro. Então, isso é democratizar o acesso à informação. Então, por que eu não estou aqui na Campus Party? Por que eu não visito a Campus Party para... Né, por que eu não trago meu filho aqui? Por que eu não trago, de repente, a galera do meu trabalho para entender o que está acontecendo no mundo? E aí, o que eu acho, assim, a gente precisa despertar nas pessoas esse interesse e essa curiosidade de se encontrar com esse novo. Esse é o grande desafio que eu sinto hoje no mercado. Porque, que nem quando a gente estava aqui discutindo, pô, mas contabilidade tem tanta oportunidade, ainda que seja um ambiente regulado, um ambiente onde, né, pô, a gente está falando de papel, a gente está falando de burocracia, mas, por exemplo, é um ambiente que você consegue reformular muitos desafios complexos ali dentro. Né? E aí a gente vai para a medicina. Sim. A gente vai, e assim, quando a gente fala da medicina, uma coisa que eu acho incrível é porque eu assistia séries de medicina, não vou nem falar o nome aqui, mas há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Eu acho que eu já sei qual que é a série. O pessoal já falava do Watson, da IBM, né, como uma possibilidade da gente entender e estudar o comportamento do histórico de vida do paciente. Da gente de repente conseguir ver máquinas, né, ali trabalhando em cima de cirurgias, né, pela precisão e tudo mais. A gente está falando disso lá atrás. Você imagina o próximo boom da medicina, que é um ambiente acadêmico, é inovador, é disruptivo, mas tem várias barreiras e limitações. Mas pensa qual que é esse próximo boom. O que eu acho muito interessante é isso, assim, a cada ciclo, a partir de hoje, a gente vai viver um novo boom. Em um novo mercado diferente, em uma nova frente diferente. Essa geração vai continuar transformando o mercado. Muito, muito, muito. E o que é legal é porque quando a gente passa a visitar um evento como esse, a gente está vendo os protagonistas dessa mudança. Eles são os protagonistas, eles são as pessoas que vão realmente criar aí a nova Apple, enfim, a nova IBM, a nova Microsoft, a galera que está aqui. E eu acho isso muito importante, assim, porque você vê criança que está tendo essa conexão com esses temas, e eu fico pensando, tipo, eu vivi muitas coisas incríveis na minha trajetória, mas eu fico pensando o que seria de mim se eu estivesse com 10 anos, 12 anos visitando a Campus Party. Eu acho que eu seria outro, Abraão. Né? E essa oportunidade, né, de você ver o pai andando com o filho, de você ver os amigos circulando. E uma coisa que é super legal, né? O mix da cultura gamer, o mix da cultura de digital influencer, Sim. Tudo respirando o mesmo ecossistema. Então, o nível de oportunidade que a gente vê de ter uma real transformação é muito grande, é muito expressivo. E você tá aqui, Abraão, a gente tá quase acabando, mas pra gente fechar... Sério? Pouco tempo, né? Tem tanta coisa pra falar, gente. Chama de novo, brincadeira. Chamo, claro. A gente tá aqui, ó. O estúdio é seu. Fique à vontade para voltar a hora que você quiser, porque o papo não acaba. Mas, Abras,
Qual que é a mensagem principal que você quer passar aqui? Pela sua história de vida, de onde você veio, com os pais pernambucanos, a história que a gente já sabe, aquele bastidor que não é fácil, a gente sabe que você saiu, não saiu na frente, muito pelo contrário, saiu com 5 passos atrás. Qual que é a mensagem que você quer passar diante disso? Assim, é de que qualquer um pode empreender? É só ter um propósito, talvez? Legal. Essa pergunta é a pergunta do milhão, assim, eu acho que falando rapidamente, eu venho de uma jornada não óbvia. Eu não nasci ou estudei nos melhores colégios ou fui ali totalmente preparado para empreender, né? Mas, de fato, eu descobri que sem essas habilidades, sem essa visão acadêmica, eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com inglês muito meia boca, eu quase desisti, quase quis jogar tudo pro alto, passei vários perrengues, mas eu acho que eu sempre me conectei com o propósito, com o impacto e com a minha missão. Quando você avança, quando você sobe um nível, você não consegue se acostumar com o nível anterior, você quer o próximo. E isso quem jogou Mario Bros sabe muito bem. Amo! Você quer habilitar ali o próximo nível. E o empreender trouxe isso na minha vida. Essa busca incessante por propósito e por alcançar novos lugares. E o que é bacana, quando eu descobri o poder que eu tinha nas minhas mãos e carregava nas minhas mãos, eu descobri que eu era o único que poderia dizer se eu ia conseguir ou não. Não é o mercado, não é minha formação acadêmica, não é minha experiência profissional, não é nada. Nada serve como barreira para falar se vai dar certo ou não. Eu que sou o protagonista dessa história. Muito bom. Então, acho que o acreditar, o entender que o legado é algo incrível e você construir algo que vai poder marcar gerações, que vai poder marcar a vida de pessoas, parece muito utópico ou muito coisa de sonhador. Mas empreender é isso. É você trazer uma resposta para um desafio real de pessoas. Seja por meio de produto, seja por meio de consultoria, seja por meio de qualquer solução. Você tem a chance de transformar a vida de alguém. E isso é muito único. Então, assim, acreditar é super importante. Não importa a circunstância, só vai. E não parar no primeiro Big Boss que aparecer na frente, voltando ao Mario Bros. Exato. Parou no chefão, derruba o chefão, que tem mais um chefão pela frente, e assim vai. É isso. É uma vida sem limites. Assim, é isso. Eu sempre gosto de falar, sempre vai haver um próximo nível. Sempre vai haver um próximo nível. Abras, obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço. Foi incrível. Estamos aqui, hein? Se quiser voltar, aí, o estúdio é seu, combinado? Muito obrigado. Olha, e você fica por aí, porque daqui a pouquinho tem mais entrevista. O dia vai longe hoje. A gente volta já.